Segundo horário, irmãos, do nosso seminário de teologia sistemática, aqui na cidade do Natal, Rio Grande do Norte, a matéria que estamos ensinando agora é demoniologia, angelologia, estudo dos anjos, demoniologia. Nós falamos, irmãos, sobre as manifestações das possessões demoníacas, mostrando a vocês que elas são variadas: doenças, força incomum, não querem morar em casa, levava pessoas a comportamentos autodestrutivos, ficavam nus, graus diferentes, possessão maior, menor, 7 demônios nós vimos, situação deplorável levando as pessoas, acabando com a parte física, emocional e espiritual das pessoas. Nós vemos também a possibilidade, irmãos, de algumas pessoas falarem inspiradas pelos demônios, né? Os demônios aí usando os recursos vocais dessas pessoas, e também algumas que podem até habitar em animais, que é o incidente dos porcos, né? Em Mateus capítulo 8, a gente vê isso. Quero abrir lá com os irmãos, Mateus 8. Versículo 28 em diante, esse incidente aí dos gadarenos, né? Diz assim: tendo ele chegado à outra margem, Mateus 8, 28, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho, né? Situação, força desproporcional, viviam nos cemitérios, provavelmente dormindo ao lado de mortos. Eles gritavam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Então você vê aí os demônios falando pelos recursos vocais da própria pessoa, né? Isso é um homem, isso é um ser humano possesso por um demônio. Eles falando por esse homem e pedindo para ir para lá. E eis que a manada se precipitou. Jesus deixou, pois Jesus disse: ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo, 32, passaram para os porcos. Eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. E aí dá uma confusão grande, porque os donos dos porcos perderam os seus porcos. Aí é uma perseguição grande. Parece aqui que os demônios podem habitar em animais, falam com a voz das pessoas que estão possessas, e assim por diante. Colocam doenças. Aqui nessa parte final vale salientar que nem todas as doenças, irmãos, elas são doenças advindas dos demônios, né? Lucas 13:32, as doenças são advindas simplesmente da pessoa está doente, por vários motivos. Lucas 13, os mais variados, né? 32, naquela mesma hora alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulsa demônios e cura enfermos. Você vê uma distinção, né? Expulsar demônios, curar os enfermos. No terceiro dia terminarei. O Senhor Jesus explicando sobre isso. Há uma distinção. Nem toda doença é advinda de uma possessão demoníaca, né? Nós vemos o caso de epilepsia em Mateus. Abre aí comigo, irmãos. Capítulo 17. Esse jovem está possesso, né, lunático. (14) diz: e quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem. Mateus 17, 14.
se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água, para ele se matar. Né? Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Aleluia, louvado seja Deus. Expulsou o demônio e o menino foi curado. Mais um exemplo aí de uma enfermidade conectada pela presença de um demônio. A gente precisa estar mais preparado sobre isso, irmãos, em relação a isso, porque se por um lado os pentecostais dizem que todas as enfermidades são por demônios, ou a sua grande maioria, e sai expulsando demônios de tudo quanto é situação e pessoas, por outro lado, muitos reformados não acreditam nessa realidade, mas a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra isso, nós temos que ir na Bíblia, Sim, tudo bem, enfermidades que não vieram por demônios, ok? Podemos orar, mas muitas enfermidades fruto de demônios, de possessão demoníaca, sim. Precisamos expulsar demônios guiados pelo Espírito Santo, sim, e esperar no Senhor o fluir do dom, porque Deus concede dons para expulsar demônios, operar maravilhas, guiado pelo Espírito Santo, discernir os espíritos, como o apóstolo Paulo, ele discerne o espírito daquela jovem adivinhadora, e ele expulsa o demônio. A mulher é liberta. A gente não pode ficar com o pé atrás com essas coisas não, meus irmãos. Eu tenho reforçado isso. Vamos entender que existem dons do Espírito Santo operando, já falou nisso. Pneumatologia, os dons estão operando na igreja, Deus tem derramado dons à igreja. Entender que tem possessões demoníacas, sim. Nós tivemos aqui um episódio, aqui em cima da nossa igreja, de um rapaz, ele estava completamente drogado, não, endemoniado, eu acho que bêbado, o Carlos vai poder dizer melhor, porque foi ele que atendeu, o pastor Carlos, mas ele estava endemoniado, sim, ele estava, parece que drogado, né, Carlos? Também drogado não, bêbado, né? Bêbado, sim. Amados, esse rapaz, ele se jogou lá de cima, sim, se jogou para se matar, não foi, Carlos? Ele foi se matar dentro da igreja, durante um culto nosso. Só que ele não conseguiu, porque lá em cima tinha aquelas janelas de IP, e na parte do meio, não tinha vidro para as laterais, na parte do meio tem, quando o vidro abre, né, aquele voltante, na parte do meio tem um pedaço de madeira de IP. Aí ele errou o cálculo. Quando ele se jogou, bateu a cabeça no IP. Quase morre, a cabeçada no IP. Mas, irmão, olha, foi aqui, né? Rasgou tudo isso aqui, está possesso, os irmãos. Tiveram um trabalho grande aquele dia. Imagina só, eu estou aqui pregando, aí sai com o rapaz, demônio expulso. Só que o pastor Carlos era diácono, ele sai todo ensanguentado. Ele vem com a camisa branca, ele estava todo vermelho. Ele disse: pronto, agora deu. Aí sai Carlos, expulsando o demônio com a camisa toda ensanguentada, porque o demônio quis matar o cara na igreja, ele quis suicidar, e ele foi expulso. Funciona, é possível. Nós temos, o Senhor nos deu, irmãos, a sua autoridade, a autoridade da cabeça que é Jesus, está no corpo que é a igreja. A igreja exerce a autoridade, sim, e nós não podemos ter medo de demônios, de forma nenhuma, irmãos. Você chamar um pentecostal para estudar demônio, não, irmãos. O pessoal do não, que conversa? Cadê o que está acontecendo aí? É isso, vem cá que a gente tem a palavra, tem o Espírito Santo, cremos nos dons, o poder de Deus está operando em nossas vidas, sim. É claro que existe todo um equilíbrio agora, né? Mas a gente sabe, irmãos, que os demônios estão debaixo dos pés da igreja, sim. Deus nos deu autoridade. E a gente sabe uma coisa mais importante ainda. Você pode sorrir? Escute, Jesus disse: vocês estão felizes porque os demônios se vos submetem? Fiquem felizes porque o nome de vocês está arrolado no céu.
Essa é uma alegria. Nós estamos salvos, nosso nome está escrito no livro da vida. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Está todo mundo feliz? Amém. Então, tem numerosos casos de curas que não se faz menção de demônios, se faz menção de doenças. Simplesmente doente. A mulher do fluxo de sangue, eu não vi em nenhum lugar falando de demônio. Vocês viram? A mulher do fluxo de sangue, vamos ver lá em Marcos, não vejo nenhum lugar falando sobre demônio ali. Em Marcos capítulo 5, versículo 25, ela está sofrendo, mas nós não vemos o demônio sendo falado. 25, aconteceu que certa mulher, Marcos 5, 25, que 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia, muito parecida a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, que dizia: se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. E logo se diz, com hemorragia, e sentindo o corpo estar curado do seu flagelo. Então a mulher é curada. Jesus sente que dele sai a unção, o poder do Espírito Santo. Virtude, diz a Bíblia, né? E a mulher é curada. Em momento nenhum aqui você vê falando sobre possessão demoníaca. Mas era uma enfermidade que já estava perdurando 12 anos, irmãos. Então você vê essa realidade da Bíblia. Enfermidades, demônios e enfermidades por si só. Às vezes os demônios vão ser expulsos e a pessoa vai ficar curada. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E nós não temos nenhum motivo para achar que essas manifestações demoníacas eram só por tempo de Jesus. Nós não temos nenhum motivo para achar que isso aqui só acontecia naquele tempo. Não há. Acontece hoje, Deus está operando hoje. Louvado seja Deus. Vocês creem assim? Aleluia. Agora, muito importante, na página 200, para a gente encerrar, falando sobre a questão da doutrina dos anjos. Em que lugar nós vamos colocar essa doutrina e para que ela serve? Quais os benefícios? Existem vários. Foram colocados aqui alguns benefícios que expressam a realidade de anjos e também de demônios, tá? Vamos lá? Página 200. Isso aqui vai cair na prova, a gente vai pedir isso aqui para vocês também, tá? Então vamos lá. Há vários benefícios que podem ser obtidos de nosso estudo diante desse tópico. Vamos lá. Para nós, número 1, é um consolo e um incentivo saber que há numerosos e poderosos agentes invisíveis, anjos, à disposição para nos ajudar nas necessidades. Glória a Deus. Os olhos da fé farão pelos que creem o que a visão dos anjos fez pelo servo de Eliseu, 2 Reis, capítulo 6, 17. Os olhos foram abertos daquele servo, então ele viu, louvado seja Deus, os anjos, o milagre de Deus. Então é um incentivo para nós. Existem agentes invisíveis à nossa disposição. Glória a Deus. Creia nisso, dá um sorriso aí. O louvor e o serviço dos anjos a Deus nos dão um exemplo de como devemos nos conduzir agora e de como será a nossa atividade na vida do além, na presença de Deus. Vocês viram, os anjos adoram e louvam o Senhor o tempo todo. Esse é o serviço deles. Nós vamos louvar e adorar o Senhor o tempo todo. Já fazemos isso hoje, imagina depois que a gente recebeu um corpo glorificado. 3. Ficamos alertas quando percebemos que até os anjos que estavam perto de Deus sucumbiram à tentação e caíram. Isso é um aviso para nós. Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12, a questão de os anjos que estavam vendo toda a glória de Deus, contemplando o Criador, caíram. Por que a gente somos homens aqui na terra, já com todas as inclinações, vamos nos soberbecer e vangloriar? Não, aquele que está em pé, veja, não cai. 4. O conhecimento acerca dos anjos maus servem para nos alertar contra os perigos e a sutileza da tentação que se pode esperar das forças satânicas, e nos faz perceber algumas estratégias do diabo. O nome dele, tá? Aqueles nomes do diabo, você percebe algumas estratégias dele. Precisamos nos guardar contra dois extremos. Não podemos tratá-lo com muita leviandade para não subestimar seus perigos. Nós falamos isso.
Eles têm poder? Sim, até certo ponto, mas o tem. Por outro lado, também não podemos nos interessar demais por eles. Como nós falamos, tem coisas que são de demônios? Sim. Tem coisas que Satanás está atuando? Sim. Mas nós temos poder e autoridade dada pelo Senhor. Não vamos ficar dando muita bola para ele. Como Jesus disse, temei antes aquele que pode lançar no inferno não só o corpo, mas a alma. Estamos temendo a quem? O diabo ou a Deus? Deus. Quinto, ganhamos confiança ao perceber que, por mais poderosos que sejam Satanás e seus cúmplices, há limites definidos com respeito ao que podem fazer. Podemos, portanto, pela graça de Deus, resistir a ele com sucesso. Glória! E podemos saber que sua derrota final é certa, pois Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre para sempre. E eu quero terminar com Tiago 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Segredo: sujeitar-se a Deus. Ali está a chave: submissão a Deus, sujeitar-se à sua palavra, sujeitar-se ao seu Espírito, sujeitar-se à sua graça, submissão a Deus. Isso é um crente cheio do Espírito Santo, alguém que submete ao Senhor. Pronto. E o diabo? Se o diabo é fugir de vós, estamos submissos a Deus. Louvado seja o Senhor. Tá? Nós vamos receber a prova agora. Você já vai começar a fazer até as 10 e você vai levar para casa, vai entregar na próxima aula. Vocês entregaram a última prova que nós passamos para vocês? Entregaram? Amém. Graças a Deus. Então, recebam aí. Hoje a prova veio com uma cor diferente. Ela veio amarelinha em homenagem aos amarelinhos do Detran, da STTU. Essa avaliação é diferente da outra. A outra, as respostas eram muito grandes e complexas. Essa tem perguntas simples e rápidas. Dê um para mim, por favor, irmão. Simples, objetivos. Por exemplo, todo mundo pegou? É importante você colocar a data de hoje. Hoje são 21/10/2019. É importante você lembrar-se do seu nome. Alguém lembra do seu próprio nome? Pois coloque o seu nome aí. Aleluia. Calma, não coloque a nota. Pastor, eu vi nota aqui, eu achei que era para colocar 10. Tá bom? Todos receberam? Então vamos lá. Sem olhar a apostila. Só aqui, a gente conversando, conversando, vê se vocês pegaram. Como é bom esse estilo de tipo de ensino. Vai. O que significa anjos no grego e no hebraico? O que significa? Mensageiros. Tanto no grego quanto no hebraico é o mesmo significado. Anjos, angelos, mensageiros. É a definição mais correta, né? É claro. Mensageiros. Segunda, quais os outros termos para anjos encontrados no Novo Testamento e no Velho Testamento? Vocês lembram? No Velho Testamento, conselho, exércitos. Lembram os termos que são usados para os anjos? No Novo Testamento, milícia celestial, espíritos, não é? São vários termos usados para os anjos. Está aí na página 194 a resposta da pergunta. São essas expressões que são usadas para os anjos. Também são usadas a expressão intercambiada com combinações como principados, potestades, tronos, domínios, arcanjos. Então tudo isso são palavras que expressam os anjos. No Velho Testamento também os anjos eram chamados de santos, lembram disso? Em Salmos 89, santos, vigilantes, santos, assembleia, conselho, exército, espíritos, milícia celestial, principados, poderes, tronos, soberanias, arcanjos.
A terceira também é bem simples, né? É na página 195. O que são angelofanias? Nome difícil, né? Angelofania simplesmente é a aparição de anjos. Quando os anjos aparecem, os anjos apareceram a Abraão, os anjos apareceram em Sodoma e Gomorra, os anjos apareceram em várias lutas de Israel, situações de conflito, os anjos apareciam, ou os anjos apareceram na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? São angelofanias. Agora essa aqui alguém sabe? A quarta. É muito fácil a resposta, mas muito importante, muito fácil e muito importante. O que é a passagem mais longa que fala sobre anjos, que é de Hebreus 1:5 até Hebreus 2:9, faz questão de estabelecer. Qual é? Vamos lá? Quem responde? Responde em voz alta. Hã? Exatamente isso. O que essa passagem quer expressar? Essa é bem simples, mas é uma das mais importantes. Jesus é superior aos anjos, e a Bíblia diz: todos os anjos de Deus o adorem. Todos. Está na apostila aí, irmão, está bem amarradinho, viu? Aí na página 195, faz questão de estabelecer que Cristo é superior aos anjos. É bom que isso fique claro. Outra fácil, 5. Pergunta 5. Se Jesus quisesse, quantos anjos ele poderia pedir ao Pai para livrá-lo? Quantos? 12 legiões de anjos. As legiões eram de 3 a 6 mil, não é? Então o que você colocar 12 vezes 3 mil a 12 vezes 6 mil, está certo. Se quiser colocar 12 vezes 3 mil, você vai colocar o resultado. Agora coloca o resultado aí. Se você quiser colocar 12 vezes 4 mil, também dá certo. Mas também pode colocar 12 vezes 6 mil, 72 mil anjos. Se Jesus quisesse, ele disse: eu posso chamar 72 mil anjos agora, pedindo ao Pai, o Pai vai trazer, e acaba com essa conversa. Mas ele não fez isso, porque ele tinha que subir, morrer pelo nosso pecado. Aleluia. Entenderam? Essa é a quinta. Anjos, a sexta, que é muito difícil, a sexta, muito difícil, muito complicado, tem que pensar muito. Anjos têm poder ilimitado e conhecimento ilimitado. Verdadeiro ou falso? Tem gente aí falando verdadeiro. É falso, irmãos. Ilimitado, só um tem poder ilimitado, só um tem força ilimitada, conhecimento ilimitado. Onisciente, onipresente, onipotente é o nosso Deus. Aleluia. Aí agora você vai precisar escrever um pouco mais, que são, eu pedi aí, irmãos, na pergunta 7, eu pedi 5 atividades dos anjos. Quais são? Página 196 tem a resposta. Eu pedi 5 atividades. Na verdade, essas 5 são necessárias serem colocadas aí. Vamos lá. 5 atividades dos anjos. Na última avaliação, algumas pessoas tiveram uma certa dificuldade, porque eu fazia a pergunta e a resposta era assim: cite 5 atividades dos anjos. Ou muita gente respondeu: o anjo revela, anjo ministra, anjo executa, anjo está envolvido na vida, anjo julga. Não, isso não é a resposta. Então muita gente recebeu meio certo em muitas questões na última avaliação, e foram respostas muito simples. Então precisa escrever exatamente o que é. Quais são as atividades dos anjos? Primeira, os anjos louvam e glorificam continuamente a Deus. A resposta é essa, é a Deus. Não é os anjos louvam. Os anjos louvam e glorificam. Você não falou para quem é. Os anjos louvam e glorificam a Deus. 2.
Os anjos revelam e comunicam a mensagem de Deus para os homens. Certo, irmãos? Não dá para colocar, os anjos revelam e comunicam. Não. 3. Os anjos ministram aos crentes, aos cristãos. 4. Os anjos executam julgamentos sobre os inimigos de Deus. Não precisa escrever rápido, tá? Vocês vão entregar na próxima aula. Apenas você pode anotar na apostila de repente, né? Para ficar mais fácil. Quando você for responder em casa, já está tudo bem amarradinho, bem certinho, né? E 5, a quinta atividade dos anjos. Os anjos estarão envolvidos na segunda vinda de Jesus. Tá bom? Posso ir para a 9? Posso? Hã? Não entendi. Ah, eu pulei a 8ª, foi? Desculpa. Aí a gente já entrou na 8ª nos anjos maus, né? Foi? Cite 5 termos usados para o diabo na Bíblia Sagrada. Aqui que tem na apostila é diabolos, inimigo, tentador, Beelzebul, maligno, Belial, adversário, enganador, grande dragão, pai da mentira, homicida 11, pecador 12. Aqui tem 12, tá? Que foram listados, mas eu estou pedindo só 5, tá? Cite 5 termos usados para o diabo na Bíblia Sagrada. Vamos lá, a resposta da 9 agora diz assim: Satanás se opõe à obra de Cristo. Como ele faz isso? Especialmente, e qual o meio que ele mais usa para isso? Não sei se você puder responder sem olhar para a apostila. Alguém já sabe? Lembrou da matéria que eu ensinei hoje? Hã? Vamos lá. Como Satanás se opõe à obra de Cristo? Como ele faz isso especialmente? Como? Especialmente como? Não, tentando. Tentação. Certo? Agora, o meio pelo qual ele mais usa para cumprir isso, para cumprir esse propósito aí é enganando. Certo? Então, Satanás se opõe à obra de Cristo, e especialmente ele faz isso tentando os homens. E o meio mais básico usado por Satanás é através do engano. A tentação que Satanás opera é através de enganar pessoas. Tá bom? É o meio mais usado por ele. E eu acho que é uma das perguntas, eu acho, mais importantes, irmãos, é a número 10, eu acho. É uma das mais importantes. Número 10. Cite 3 benefícios para conhecermos a doutrina dos anjos e demônios. Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes. 3 benefícios. Aqui é a aplicação da matéria, tá, amados? Esses 5 benefícios que nós temos na apostila, na página 200 e página 201, esses 5 benefícios são as 5 aplicações que nós podemos fazer da matéria anjos e demônios. É como nós aplicamos essa matéria na nossa vida pessoal, tá?
Eu pedi apenas 3 aplicações, viu, irmãos? Você colocar, está no final, no lugar da doutrina dos anjos. Louvado seja Deus. Amém? Pronto, anotaram? Eu precisaria só de um tempo, tem 10 minutos ainda para a aula, eu acho que em 5 eu termino. Eu preciso de um tempo para a gente mostrar como está a programação daqui para frente, tá? Alguém fica com o calendário aí mais fácil? Ok, pastor Lázaro, o calendáriozinho? Nós, irmãos, hoje estamos no dia 21 de outubro, nós já estamos terminando praticamente o mês de outubro. Na próxima semana, quando nós retornarmos aqui na segunda-feira, já será 28 de outubro. Então é a última segunda-feira do mês de outubro da próxima semana. Nós vamos, com a graça de Deus, entrar na matéria escatologia. Nós vamos ensinar um pouco sobre escatologia para vocês. Uma escatologia diferente do que tem sido falado aí. Não é a escatologia do Deixados para Trás, daqueles filmes, né? Mas é uma escatologia diferente, uma escatologia mais pautada nos textos bíblicos, do que se pode provar, prova, o que não se pode provar, não se prova, mais pautada no que a gente enxerga aqui nas Escrituras, de uma forma bem pura e simples. Então nós começaremos essa escatologia no próxima segunda, 28. Na outra segunda é que dia? 4 de novembro, nós vamos continuar com a escatologia, 4 de novembro, e na outra é 11 de novembro. Então nós vamos ensinar provavelmente 3 semanas sobre escatologia. Eu acredito que a gente vai ter condição de estar dando o básico para vocês em escatologia. Em teologia sistemática, se você observar, o objetivo não é sugar toda a matéria, expor toda a matéria, não, nada disso. Teologia sistemática, nós estamos dando a base para vocês, a base para vocês. Teologia sistemática, está ficando conhecedor das doutrinas básicas da Bíblia, de uma forma simples, só que existem verdadeiros compêndios de teologia sistemática, livros de 800 páginas, de 1000 páginas, onde de uma forma exaustiva se é ensinado as doutrinas da teologia sistemática. Eu já enviei a vocês 2 livros, fora o que vocês já têm, de teologia sistemática, um com 542 páginas e o outro, acho que com 600 ou 800 páginas, estão aí na nossa parte digital. Então, irmãos, esse é o nosso planejamento. Então, provavelmente a gente já vai estar terminando aí no meio de novembro. A gente quer fazer uma festa aqui, a gente vai estar mobilizando essa festa. Essa semana a gente vai estar organizando essa festa, passando para vocês. Nosso último dia a gente quer fazer uma grande festa com vocês. Queremos nos alegrar, queremos agradecer a Deus, queremos louvar o Senhor por esse tempo tão precioso, né? E ao mesmo tempo honrar vocês que acreditaram nessa proposta, que ficaram até o fim, que persistiram até o fim. Nós queremos agradecer ao nosso Deus e estar agradecendo a vocês também, nossos irmãos amados, que ficaram até a última matéria. Então, nós queremos fazer uma grande festa no último dia, tipo uma aula